E eu acho que o mais interessante de tentar achar uma distinção entre picho e grafite é compreender por que existem tantos. Oi gente, tô aqui com o Marcelo Mesquita, diretor do documentário Cidade Cinza, que veio me acudir aqui nessa discussão sobre grafite, picho e cinza e... que complexo. Um monte de coisa. Nossa, é muito complexo essa discussão, cara. Quanto mais eu fui pensando sobre ela e pesquisando, mais eu vi que é tipo... Tem que estar com o coração muito aberto, né, pra pensar. A cabeça também, né? Tem. Eu pedi para as pessoas me mandarem perguntas lá no Instagram, no canal. Vieram muitas perguntas, eu selecionei 10 e a gente vai direcionar a nossa conversa a partir dessas perguntas. Tá bom. Tá bom? Então, let's go! Bom, eu vou começar uma pergunta que, na verdade, várias pessoas fizeram. Qual a diferença entre grafite e picho? Tá. Bom, vamos lá. Pergunta que sempre rola, né? Acho que essa distinção entre o grafite e o picho só existe aqui no Brasil, né? Esse é um negócio interessante, assim. Se você olhar para trás, quando o grafite surgiu, e ele surgiu em alguns lugares, mas com mais força em Nova York no final da década de 70 e 80, é um dos movimentos dentro do hip hop, né? E surgiu no Brooklyn, em Nova York. Então você tinha Nova York, você tem lá Manhattan, que é onde está toda aquela Nova York classuda que todo mundo conhece, e você tinha a periferia que não participava tanto da atividade, então eles acabaram criando a sua própria cultura, o jeito de cantar, de dançar, de se expressar, que era o hip hop. O grafite nasceu ali. Qual que era a ideia? Eles colocavam os seus nomes, as suas tags, eram throw-ups rápidos assim nos trens. Os trens saíam da periferia, entravam em Manhattan, então o pessoal lá da camada mais privilegiada da sociedade acabava vendo a periferia que estava isolada. Então o grafite surgiu assim, se posicionando, escrevendo seu nome, passando uma mensagem. Tem um filme muito legal que eu recomendo pra galera, quem quiser assistir, é só procurar na internet, chama Style Wars, que conta exatamente isso. Se você assistiu o filme Picho, do João Weiner, você também tem a origem do picho. Picho são letras, né? Normalmente você não desenvolve personagens, você não é um desenho, não existem cores, da forma mais grosseira, assim, colocando, enquanto que o grafite pode ou não trabalhar a coisa de uma forma que chega até ficar em 3D, por exemplo. Sei lá, você pega o boneco dos Gêmeos e ele sai da parede, tem todo um acabamento. Eu acho que o picho tem essa questão de ser mais imediato, de ser mais transgressivo às vezes do que o grafite, mas eles ocupam o mesmo lugar. Na minha opinião, são técnicas diferentes, mas são vozes, sabe? Eu costumo dizer que tudo que está na rua é alguém que está dizendo algo. E eu acho que o mais interessante de tentar achar uma distinção entre picho e grafite é compreender por que existem tantos. Por que tem tanto na cidade de São Paulo e não tem em outras capitais do Brasil e nem do mundo? Por que São Paulo tem esse movimento com tanta força? Porque é uma cidade que oprime, é uma cidade muito murada, é uma cidade cinza, é uma cidade que tem pouco parque, é uma cidade que as pessoas não se comunicam, que elas estão dentro dos carros, que as calçadas são estreitas. Ou seja, é uma cidade difícil, não é uma cidade humana. Então as pessoas têm que ter a vontade de participar de um sistema que oprime, de ter voz. Então existe essa coisa de ir pra rua e pintar. E óbvio que existem técnicas diferentes, até mesmo dentro do grafite. Você tem artistas ou grafiteiros, seja lá qual for, ou como você quer chamar, que gosta mais de fazer um personagem, tem um que gosta de fazer mais letra, tem um que faz um negócio com um trabalho com carroça, tem um que... Você tem o pichador, que para o pichador é importante subir lá no alto, quanto mais alto melhor, e é uma mensagem mais agressiva, mas assim... O nível de técnica que eles chegaram a desenvolver, ninguém copia a letra um do... É incrível, assim, tem pichadores hoje que estão sendo reconhecidos em galerias e museus lá fora. Maria Clara BR perguntou: todo grafiteiro começou sua arte pelo picho? O que determina essa transição e qual a mensagem subversiva que a pichação tenta passar para a sociedade, sendo que ele possui uma linguagem própria? Eu acho que não existe essa regra que todo grafiteiro começou pichando. Não existe uma relação tão assim próxima entre o grafite e o picho. Mas existem grafiteiros que foram pichadores, existem pichadores que foram grafiteiros. Não existe essa regra, não é uma evolução de estética. Não é uma evolução, né? Não, é uma escolha da pessoa. O que tipo de desenho, que tipo de mensagem ela quer pôr na rua, qual o seu suporte, qual é a... São linguagens diferentes. São linguagens diferentes. Talvez a mensagem do picho seja mais interna,
do que a do grafite, que é mais comunicável aos leigos, digamos assim. Eu gosto de me posicionar, pelo menos essa é a minha leitura da cidade, em não distinguir uma coisa da outra. Bacana. Eu acho que a discussão se perde com muita facilidade nas redes quando as pessoas começam a entender que o problema está no picho e não no grafite, ou vice-versa, ou que é arte ou que não é, e a gente se esquece de que existem pessoas por trás do que está passando nas ruas, sabe? Nossa, eu acho isso tão louco, né? Porque as pessoas, elas são tão reativas e ela esquece que por trás daquele desenho, daquela escrita, tem uma pessoa que tem uma necessidade de se expressar, ou ela tá se sentindo excluída de alguma maneira. E não são poucas, né? Isso que é legal de São Paulo. Se você for calcular, eu não sei dizer qual é o número, mas assim, a gente não tá falando de dezenas nem de centenas, a gente tá falando de milhares de pessoas que estão nas ruas e não fazem 5 anos, nem 10, nem 20, nem 30, o negócio tem 40 anos, aí desde a década de 80, né? Coelhos GH perguntou: em que medida o grafite está absorvido pelo mercado da arte ou do entretenimento? Ele ainda guarda um potencial político de transgressão ou já pode ser considerado mainstream? Eu acho que o grafite nunca vai deixar de existir nas ruas, pelo contrário. Você acha que quando ele entra na galeria ou no museu ele deixa de ser grafite? Eu acho que sim, é a mesma técnica, só que aí você começa a sofrer um outro tipo de interpretação, porque é aquilo lá num quadro, e aí, por exemplo, conversei muito com o Cipriano, né? O Cipriano fala, pô, a partir do momento que você leva isso para dentro das instituições, dos museus, aí eu vou começar a comparar o que está ali naquela parede, ao lado do Champs, ao lado de quem quer que seja, né? Existe toda essa discussão sobre estar dentro e estar fora. Os gêmeos se colocam hoje como artistas plásticos, de fato eles são. Mas ao mesmo tempo eles estão na rua, eles são grafiteiros. Por que o picho hoje em dia está sendo levado, já que a gente tocou no assunto picho, para as galerias e para os museus e está fazendo um barulho lá fora? As pessoas estão falando, meu, o que é isso que acontece no Brasil? Porque acontece unicamente aqui, porque o cara está desenvolvendo essa linguagem, o sujeito que está lá, seja XYZ há 20, 30, 15 anos, ou seja, tem uma evolução, tem um suporte. Você já viu, se você vê o clipe de abertura do Picho, do Wagner, é inacreditável. Sim. O cara tá subindo um negócio, ele quase cai num prédio de 8 andares. É uma performance, porque faz parte da arte do cara. Ele subir, ele tá lá em cima, ele tá lidando com o coração dele que tá a 200 por hora, aquilo traduz na forma como ele vai escrever, e aquilo fica ali, as pessoas se questionam como tá tão alto. Uma coisa que ilustra essa pergunta, e de novo acho que eu tô falando demais, mas um dos maiores twists que deram na minha cabeça durante o filme, em 2009 ou 2008, os gêmeos fizeram uma mega exposição na FAP. E era um sábado a abertura, assim, lotou a FAP, né? Foi a primeira exposição deles no Brasil. E eu tinha combinado com o Easy, com o Cláudio, né? Que é outro personagem grafiteiro do filme, de filmar com eles no Glicério, no mesmo sábado que era a abertura da exposição. Aí eu fui filmar com o Easy, debaixo de um viaduto, assim, um puta lugar quebrado, tava lá entrevistando ele enquanto ele pintava, é o take do filme que mostra. E de repente eu vejo uma escadinha aparecer assim no alambrado, um sujeito pula pra dentro, e era o Gustavo e o Otávio, eram dois. Só que eu falei assim, caramba, mas hoje era o dia da abertura. Eles não foram. E eu fiquei ali conversando com o Cláudio, eu não podia, eu tava com a câmera ali, eu não podia, né? E depois eu conversei com eles sem câmera e tal. E eles fizeram a abertura, ficaram lá 10 minutos e foram pro Glicério pintar. Então acho que ali os caras me mostraram quem eles realmente eram. Não que eles precisassem me mostrar, mas eu compreendi o que era o trabalho deles. Porque eles se alimentam na rua e eles transformam o trabalho deles pro que vai pra dentro da galeria. Próxima pergunta. Iago Martins 95. Queria saber se vocês acham que a certa censura que o grafite sofre está ligado mais à questão da linguagem ou o espaço que ele ocupa? É uma boa pergunta. Eu acho que o espaço que ele ocupa traz boa parte do ruído, porque é um espaço público. E aí a gente cai naquela questão da cidade que oprime e por que ele existe. Acho que o mais legal é entender por que existem tantos em São Paulo, né? De novo, será que é mera coincidência? Então, uma cidade que oprime vai ter muita gente na rua tentando se expressar. E de certa forma, o poder público pode ou não querer reprimir, né? Ele tem esse poder como instituição pública. Eu acho que a censura tem mais a ver mesmo, porque como está no espaço público, vira uma questão que todo mundo pode opinar e todo mundo vai ter
É público, então, então é de todo mundo. Então. É de todo mundo. E é isso que faz a discussão nas redes ficar tão polêmica, né? Porque todo mundo é sabichão. E é legal que seja. Eu acho que faz parte, tá na rua, é aberto, é isso aí. E faz você refletir. Olha o poder do grafite e da pichação nesse sentido. A cidade inteira está discutindo um negócio e você não percebe, mas inconscientemente você está discutindo não a sua casa, mas o fora dela. Putz, eu acho demais. E não só a arte, né? Você está discutindo toda uma questão social, da cidade. Próxima pergunta, Gui DMMF. Ele fez um comentário com a seguinte reflexão. Se nunca for apagado, como fazem para surgir novos artistas? Se ficar sempre ali o grafite, eles têm alguma regra? Os grafiteiros de pintar por cima? Existe uma regra, que nem sempre é respeitada, de o grafiteiro poder pintar por cima da sua própria parede. Entendi. Então, você por domina exemplo, uma parede. É bem interessante. Na época do Cidade Cinza, quando a prefeitura ia pintar lá no Glicério, passava tudo de cinza e apagava um monte de desenho dos Gêmeos, a turma, o Viloc deles, né? O Easy, os Gêmeos, o Finoc, enfim, a turma deles. Eles saíam correndo para fazer um throw-up muito rápido para voltar a falar, essa parede é minha, e aí ninguém vinha por cima, porque se alguém fosse lá e colocasse o nome, em tese ele se posicionou, né? Entendi. Então, legal. mas a rua, ela se renova assim. E curiosamente, quem está institucionalizando a rua é o poder público, né? Porque assim, por exemplo, o trabalho do Rui Amaral no Anhangabaú não, minto, no túnel da Paulista. Ele está tombado, eu não estou dizendo que ele não tem que estar, mas está lá para sempre. Ele tem uma tinta que protege de pichação, assim como o trabalho dos Gêmeos da Nina, do Nunca, do Finoc, do Zé Fix, ali na 23 de maio. Ou seja, eles estão tentando transformar o que não é efêmero em eterno. Que louco! É bem curioso. Mas voltando à pergunta, a rua ela tá o tempo todo mudando, né? Sei lá, pega o Largo da Batata, pega uma foto por ano nos últimos 30 anos, o quanto que já mudou ali? Nath Tatá perguntou, eu queria saber o que vocês acham da ideia do grafitódromo. Péssimo. Próxima pergunta. Eu acho que você, de novo, eu acho que você está institucionalizando algo que não deveria sofrer esse tipo de processo. Agora, vou me contradizer aqui, existem espaços em outras cidades em que aconteceram coisas semelhantes, né? Do tipo, vamos fazer um festival aqui. O Instagrafite faz uns festivais inacreditáveis pelo mundo, fez um em São Paulo chamado Obra, ele não falou vamos fazer um grafitódromo, ele fez o velho processo, vamos conseguir umas empenas, vamos trocar ideia com os donos. Eu acho que é isso, porque rola esse chaveco. Tem grafiteiro que chega no prédio e troca uma ideia, tem grafiteiro que chega lá fazendo, o mesmo vale para pichador. Pichador não, pichador chega fazendo. Mas eu acho que está na graça da coisa. Digamos que não é péssima, mas assim, não deveria ser a regra. Não coloque as pessoas em alguma jaula, sendo que essa cidade já é uma gaiola. Então, eu ia até perguntar isso mesmo. Você sabe outras cidades no mundo que lidam, como é que eles lidam com grafite? Tem alguma cidade que você viu, você visitou, que você falou, esse jeito, acho que é um jeito bom? Eu acho que assim, você tem as capitais do grafite, né? Digamos, com uns polos gigantescos, São Paulo, Berlim, Nova York, Montreal. Toda cidade tem o seu DNA, né? Como o grafite conversa com a rua, e a rua é nada mais do que o espelho do povo, digamos assim, toda cidade lida com movimentos de uma forma, assim como o setor público olha para isso também e reprime de outra, ou não. Então eu acho que é muito injusto você falar, em tal lugar é assim, deve ser assim no outro lugar, porque não é a natureza da coisa, sabe? Camila.Soares F. Como selecionar os espaços que serão grafitados? Como impedir grafite em prédios privados e ou locais históricos, como a Igreja da Pampulha que foi pichada no passado? Acho que assim, existe um limite para os lugares que podem ser grafitados ou pichados? Eu acho que se você olhar para isso, como ela está vendo, como impedir, você está olhando para a ponta do iceberg, assim, a questão é entender por que eles foram para lá. Independente de ser uma igreja, um teatro, um shopping, um prédio. Eu acho que a discussão é muito mais embaixo. Sim. Agora, eu sou a favor de tudo isso, não é que eu sou a favor, eu acho que você precisa entender o estado das coisas. Sim. E começar a batalhar pelo outro lado, a gente tentar trabalhar um país ou uma cidade melhor, fazer a sua parte,
Sabe, fazer o mínimo. Para de jogar bituca na rua. Sim, sim. Começa a pensar na sua casa, na sua calçada. Se você for pro centro, vamos dialogar, entende? Tô dando exemplos meio bobos, talvez, mas não são, porque é cada um o seu carro, né? Eu entendo quando você diz que isso é a ponta do iceberg, né? Tem uma conversa muito maior embaixo disso. É, mas muito maior, assim, é só... É por isso que, né, a gente fez um post, por exemplo, no Facebook do Cidade Cinza, com 5 conselhos pro Dória, e a gente colocava, entenda os grafites e as pichações como vozes que vêm da rua, vozes que vêm do povo. Eu não lembro como foi escrito a coisa toda, mas era como se as vozes estão te dando uma dica para governar. De verdade. Do tipo, existem mensagens lá interessantes, vamos, dialoga, escuta. E eu acho que é um pouco por aí. E a Macrônico, será que essa ação do novo prefeito pode gerar um novo aquecimento no movimento dos grafiteiros e pichadores, de forma que volte a ter a mesma intensidade da ilegalidade que era antes? Eu acho que nunca deixou de ter a intensidade. Eu vejo tanto o grafite como a pichação como um negócio que só cresce. Na minha opinião, toda vez que você reprime, que você proíbe, você provoca, né? Tudo que é proibido é mais legal. Então, um moleque que tá começando aí a pintar, sei lá, com 16 anos, tô só imaginando aqui. Aí ele começa a ver que a galera tá pintando de cinza, ele vai com sangue nos olhos, né? Ele tá atiçando e a coisa vai se reinventar. Vou te dar um exemplo, na época do Cidade Cinza, que eu tava nas ruas filmando, e de novo, ali era uma cidade, em 2013, hoje é uma outra cidade. Teve um cara que eu comecei a observar, o nome dele era Gomes. O que acontecia? O caminhãozinho parava e pintava com um jato compressor. Tem umas imagens do filme que você pode mostrar. E eles estavam pintando a cidade inteira, né? Esse cara começou a entender que o tiozinho da prefeitura, da empresa terceirizada, chegava até uma altura. Então, em vez de escrever Gomes ali embaixo, ele começou a pegar aqueles rolos e ele escrevia mais em cima. E ele começou a se destacar na cidade, porque só dava ele. Ele pintava, não dava pra entender. Os caras chegavam lá e não alcançavam. No Cidade Cinza que vocês falam, é enxugar gelo, né? O cara da... O cara fala. Não eu, o cara da prefeitura. O chefe lá da Kombi que apagava, ele fala, rapaz, isso aqui é que nem enxugar gelo. Eles estão lá outro dia. A galera que tá apagando é completamente inocente, né, nesse processo. Eles estão contratados, a gente está numa baita crise, aí você consegue um emprego na prefeitura, a sua meta é apagar tantos metros por dia, você vai fazer o quê? Você vai levar comida para dentro de casa, você vai apagar. O Criolo fez a trilha. Aí a gente foi fazer o clipe e tal, a gente queria fazer um clipe para divulgar o filme e o tema era Kombi, né? Isso acabou não se realizando, né? Uma fofoquinha aqui. Mas aí o Criolo me disse um negócio que eu nunca vou esquecer. E aí a gente estava querendo reproduzir, né, a Kombi que pintava, ou seja, a gente ia criar um set de filmagem que a gente mostrava uma Kombi fake pintando. E aí o Criolo falou, acho boa essa ideia, eu quero ser o apagador. E eu falei, mas por que você quer ser o apagador, Criolo? Ele falou assim, porque eu sou o apagador. Eu nasci no Grajaú, eu consegui um emprego na prefeitura, eu tenho que levar um prato de comida aqui para minha família e eu preciso apagar, e eu vou voltar para casa orgulhoso do meu trabalho. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar. Não me deixe comer cinza que a Kombi mandou buscar. Muito bem. Você acha que teve alguma outra coisa que a gente não falou aqui? Que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é o início de uma discussão muito complexa. Isso que você falou da ponta do iceberg é isso, porque tem um mundo pra se descobrir aí, né? Eu acho que o melhor jeito de responder essas perguntas, falando pra galera que participou do seu canal, é participando mais da cidade. Esquecer um pouco essas tecnicidades e ser um pouco mais cidadão, saca? Eu sempre brincava na época de lançar o filme que um grafiteiro que tem 30 anos de cidade nas costas daria um bom prefeito. Conhece tudo da cidade. Conhece tudo, fala com o cara da CT, fala com o mendigo, fala com a mulher que tá fazendo feira, fala com o cara que tá no trânsito, fala com o policial, fala com o prefeito, faz Facebook, enfim. Não, mas cara, é um cara que tá na rua, é um cara que tá lidando com todas as camadas da sociedade, saca? Ele não tá no gabinete. Isso que você falou de ir pra rua, realmente. Viver, né? Então tá, Mesquita, obrigada, né? Obrigado. Sei que você tá aí bombando e tal.
Não, tô aí, o filme Nossa deu uma Senhora. acordada, até enquanto ele estiver Né? despertando aí, a gente tá... Se vocês não assistiram Cidade Cinza, façam isso agora. Vou deixar o link aqui no site. Dá pra baixar no site? Dá, tem os links, a gente põe, tá no iTunes e no Vimeo, daqui a pouquinho vai estar em outros lugares mais acessíveis, a gente tá relançando o filme, né? Um Muito negócio bom. meio É louco. uma discussão que vai vir e vai voltar muitas vezes, eu acho. Isso. Não é? Então tá bom, gente. Então se inscreve aqui no canal, dá like aqui pro Mesquita, né? Like pra você. E a gente vai se falando. Vamos discutir esse é o início de uma conversa muito longa. Beijo, tchau. Valeu.